Bem-vindos. Esta é a revista ACP em formato vídeo com atualização semanal. Nesta edição vamos destacar as eleições no Automóvel Clube de Portugal, que elegeram a direção presidida por Carlos Barbosa para os próximos 4 anos. O trânsito em Lisboa e a reversão de sentidos nas laterais na Avenida da Liberdade vão estar também em destaque. E havemos de conhecer um novo modelo automóvel que tem atrás de si boa parte da história dos ralis desde 1960. ACP Revista, com Ana Filipa Nunes. Carlos Barbosa foi reeleito presidente do Automóvel Clube de Portugal. A nova direção, assim como todos os outros órgãos sociais, tem agora mandato até 2027. A votação foi esmagadora. A única lista candidata às eleições do maior clube nacional e encabeçada por Carlos Barbosa recolheu 99,7% dos votos validamente expressos. Para o novo mandato e além da presidência, a direção do ACP é constituída por Francisco Vanzeler, António Carmona Rodrigues, Fernando Monteiro, Manuel Guedes, Margarida Pinto Correia e Tito Fontes. Na posse dos novos órgãos sociais, o presidente da direção começou por se referir ao passado, aos anos inimagináveis da pandemia e ao modo abnegado como todos os funcionários mantiveram o clube a funcionar. Depois, olhou em frente. Projetos são muitos para o futuro. Neste momento temos os mais experimentos, é o lar, abrir o lar e finalizar finalmente com a Câmara de Oeiras o nosso contrato para podermos lá construir um lar. Depois a segunda coisa que queremos fazer também é o campo de golfe. Temos mais novidades que ainda não posso anunciar no que diz respeito ao desporto e sobretudo fazer a escola de mobilidade, que é muito importante para termos efetivamente uma escola de mobilidade que funcione a sério em Lisboa, depois do que já temos no Porto. De salientar também da última Assembleia Geral do ACP a recente aprovação das contas individuais e consolidadas referentes ao exercício de 2022, uma aprovação feita por unanimidade. Com as últimas eleições, a Assembleia Geral do ACP passou a ser presidida por Francisco Cortês, enquanto Miguel Esperança Pina é agora vice-presidente e Miguel Olazabal de Almada mantém-se como secretário. O Conselho Fiscal mantém José Ben Olieli como presidente e Manuel Lobo de Carvalho como vice. Os vogais são António Ferreira de Lemos, Carlos Ceruia e Miguel Horticosta. O ACP é o clube português com o maior número de sócios. Qualquer eleição no Automóvel Clube de Portugal dá origem a um complexo processo de contagem de votos que chegam de todo o país. Vamos ver por dentro essa fase do processo eleitoral com a ajuda da diretora dos Serviços Jurídicos do ACP. Aqui temos as caixas onde estão os envelopes que têm os boletins de voto. Estas caixas vieram do Prior Velho, onde estiveram conservadas durante uma série de dias e foram levantadas de um apartado do CTT. São milhares de votos que aqui estão e, precisamente porque são muitos votos, têm de ser os envelopes abertos automaticamente, que é esta fase. Aqui temos os envelopes já abertos, como podem ver, estão ali a ser abertos automaticamente os envelopes. Agora vamos passar a outra sala, que é a sala onde se retiram os boletins de voto dos envelopes, os tais envelopes que foram ali cortados naquela máquina automática e depois são colocados na urna. Podemos ver agora. Isto está mais calmo, porque neste momento a maior parte dos funcionários que estão a fazer a contagem foram almoçar, portanto está mais calmo. Normalmente tem muito mais gente, mas posso-vos explicar, portanto, como é que se faz. As pessoas estão a retirar os votos dos envelopes e colocam-nos aqui na urna. Os votos são todos colocados em todas as urnas que estão em cada uma das mesas e no final, depois de estar feita esta fase, a próxima fase é a contagem de todos os votos. Nesta fase, retira-se o boletim de voto do envelope e são colocados nestas urnas. Circular de automóvel em Lisboa já é habitualmente difícil. Imagina agora com a zona da Baixa e grande parte da zona ribeirinha condicionada por causa das obras do plano de drenagem da capital e do metropolitano. É o que está a acontecer há mais de uma semana. Não há fim à vista para estas obras, mas há mais no que toca ao tráfego da capital. Começamos pela reposição dos sentidos de trânsito nas laterais da Avenida da Liberdade.
Vai voltar tudo a ser como era na principal artéria do centro da cidade, como era há mais de 10 anos. As mudanças nos sentidos de trânsito nas faixas laterais da Avenida da Liberdade serão feitas cruzamento a cruzamento. Haverá alterações nos semáforos, demolição de algumas ilhas construídas nos cruzamentos e instalação de sensores de tráfego com limite de velocidade de 30 km/h. A devolução dos sentidos originais às laterais da avenida vai acontecer porque, afinal, não houve redução de tráfego na zona, nem foram reduzidas as emissões de gases poluentes, como se pretendia em 2012. Desde aí, muitos automobilistas são obrigados a entrar no eixo central por não haver continuidade de circulação nas laterais e, com isso, aumentam o congestionamento das faixas centrais. O corte de circulação entre as secções da Avenida da Liberdade também prejudicou o estacionamento. O início das obras para a reconversão dos sentidos de trânsito esteve previsto para esta data, mas para já nada mais se sabe. Com toda a certeza, serão mais obras a juntar às muitas que atualmente condicionam a capital. Por isso, perguntamos, haveria necessidade de tantas obras ao mesmo tempo? Grande parte das obras nem têm sequer responsabilidade direta da Câmara Municipal de Lisboa, como é, por exemplo, o caso da obra do metro. Depois temos a obra da PGDL, também, Plano Geral de Drenagem de Lisboa, é a obra do século. Nós tivemos um inverno muito chuvoso e, portanto, percebemos, era uma obra que já estava também pensada e planeada e, portanto, aconteceu simultaneamente com a obra do metro. Realmente, a obra que temos a decorrer ali assim na Rua da Prata é que foi o tal imponderável que nós tivemos. Depois temos as outras obras, obviamente, mas que muitas não têm a ver diretamente com a Câmara de Lisboa. A reversão dos sentidos de trânsito nas laterais da Avenida da Liberdade deverá demorar 4 meses. A decisão foi aprovada pela Câmara em 2020. Ainda não se conhece a data de início das obras a cargo da EML. Agora, mais de uma semana depois dos cortes e maiores condicionamentos de trânsito em Lisboa, vamos tentar perceber como estão os lisboetas a adaptarem-se à nova realidade. As dores de cabeça aumentaram, sobretudo para quem não pode prescindir do carro. As alterações de trânsito são mais complicadas na zona ribeirinha. A Avenida 24 de Julho já estava em obras, mas agora é mesmo proibido circular em ambos os sentidos entre a Avenida Infante Santo e a Avenida Mouzinho de Albuquerque, na zona ribeirinha. Apenas moradores e trabalhadores têm acesso. Com estas novas obras que aconteceram há uma semana, não é? De não acesso a esta zona, houve mais pessoas a utilizar no lado de lá da Avenida de Brasília e as coisas estão a se tornar-se um bocadinho mais complicadas, inclusive de estacionamento. Por exemplo, se eu saio a meio da manhã para fazer outra coisa, quando volto já não há lugar para estacionar, há mais pessoas a utilizar aquele lado da estrada. O que mais complica é o barulho de manhã, porque há imenso trânsito, mas nem tanto isso, é também o trânsito está cortado na Dom Carlos I, na Avenida Dom Carlos I, e de facto eu vinha de carro e agora venho a pé porque eu moro perto e obriga-me a vir a pé. Por um lado é bom, mas por outro lado às vezes a pessoa está com pressa e tem que vir de carro. Tem sido complicado, sim. Eu chego a demorar 1 hora para fazer para aí 500 metros. Na hora de ponta, sim. Senti que as caminhonetes e os autocarros não estão a parar nas horas e os sítios devidos e depois não temos qualquer tipo de informação, quer dizer, andamos assim um bocadinho até atrapalhados. E também nas passadeiras aqui na 24 de Julho tínhamos 30 segundos para passar, no qual agora temos 15. Agora imagina uma pessoa que não tenha uma perna ou que tenha uma bengala, não é? Vai ficar sem as perninhas, é só isto. Apesar das queixas, a autarquia diz-se agora mais tranquila depois dos primeiros dias de maiores restrições e condicionamentos. Na sala do Centro de Controlo de Mobilidade de Lisboeta, a autarquia, em conjunto com a Polícia Municipal, vai acompanhando e monitorizando tudo o que se passa. Uma mudança desta intensidade, como esta que fizemos agora, é sempre uma coisa que nos deixa um bocadinho inquietos. E, portanto, respondendo à sua questão, sim, neste momento estamos muito mais descansados do que estávamos no primeiro dia, porque há uma série de imponderáveis que podem acontecer. De qualquer forma, obviamente que é sempre um momento de algum stress. O primeiro dia há sempre um bocadinho de stress e aquela impressão. Hoje não. Hoje fizemos e temos noção de que o que fizemos foi o melhor para a cidade neste momento. E, para além disso, temos também a noção de que o facto de termos realmente planeado
esta parte da comunicação, toda a parte da ligação com todas as entidades que operam na cidade de Lisboa foi fundamental para o sucesso de todas estas mudanças. Para as diversas obras que estão a decorrer, era imprescindível reduzir o trânsito em certas zonas de Lisboa. A Câmara explica que o objetivo não é afastar as pessoas do centro, é, sobretudo, evitar tantos atravessamentos. Muitas vezes as pessoas para irem de Alcântara para ali assim a zona da Expo, mentalmente aquilo que temos como mais fácil, o caminho mais fácil seria o caminho Ribeirinho. E são esses comportamentos que estamos a tentar mudar com esta quinta circular, com dar a conhecer e relembrar a terceira, a segunda e a primeira. Nós só nos lembramos da segunda circular, mas há realmente 5 circulares a Lisboa. E todas estas medidas vêm a relembrar tudo isso e mostrar às pessoas que há outras formas de poder chegar ao outro lado da cidade que não passar pela zona ribeirinha. Para mitigar os problemas, a Câmara sugere alternativas, como a quinta circular já aqui citada, para fazer o percurso entre Alcântara e o Parque das Nações. Desde o primeiro dia que o Executivo da Câmara Municipal de Lisboa vem dizendo, e é mesmo assim que nós estamos a trabalhar, que este plano é um plano ajustável. E, portanto, sempre que encontramos alguma coisa que não esteja tão de acordo com aquilo que são as necessidades das pessoas, nós temos vindo a melhorar e temos vindo a alterar. Isto pode ir desde um sinal que temos que colocar num determinado sítio que percebemos que afinal faz falta, até mesmo alguma situação que se perceba que tem que ser alterada. Portanto, é um projeto dinâmico e é um plano dinâmico. Nesta primeira fase de adaptação às restrições, o esclarecimento de condutores tem sido prioritário às operações de fiscalização aos incumprimentos. Esta semana estivemos ao volante do novo Alpine A110S, um desportivo que carrega a história dos ralis desde a década de 60 do século passado. Esta semana estamos ao volante do novo Alpine A110S, a versão mais potente deste modelo francês, um carro desportivo feito para quem adora automóveis. Um modelo que vale a pena conhecer. E começamos naturalmente pelo design exterior. O Alpine carrega com ele uma grande herança do Alpine dos anos 60, um carro vencedor de vários ralis, incluindo o de Portugal. Essa herança está aqui. Este Alpine é fiel. Temos estes faróis auxiliares que nos lembram os carros de rally, uma bela entrada de ar, ainda que o motor seja lá atrás, e à frente, por se tratar do S, este modelo tem aqui alguns apontamentos em carbono, como este lip por baixo do para-choques frontal. Agora vamos vê-lo de lado, mas para isso temos de vir para aqui. E é realmente de lado que nós nos apercebemos das dimensões deste carro, um carro compacto, com uma frente a cair, já que não tem de ter lá espaço para o motor, porque este é um motor central, com o motor mesmo aqui atrás de mim, com uma linha de jadilha a cair, normal de um coupé, que termina numa bagageira com um aileron que lhe dá aqui um ar fantástico. Por se tratar de uma versão desportiva, o modelo equipa jantes de 18 polegadas com pneus Michelin Cup 2. A traseira é dominada por esta anca bastante pronunciada para esconder as duas rodas traseiras, este aileron em carbono exclusivo da versão S, uma grelha de radiador para o motor arrefecer, já que está aqui atrás, escondido por este vidro traseiro. O escape é central e produz um som bastante característico. Este Alpine é um carro apaixonante. Utiliza um motor 1800 turbo a gasolina de 300 cavalos, ligado a uma caixa automática de 7 velocidades. Consegue assim fazer consumos aceitáveis de 7 litros ao 100 em viagem. No entanto, é capaz de acelerar até aos 100 km/h em pouco mais de 4 segundos. Para quem realmente gosta de automóveis, estar aqui sentado ao volante do Alpine A110S é realmente um lugar muito especial. E porquê? Porque, tal como no exterior, este aspecto totalmente desportivo traduz também aqui para o interior. A começar por estes bancos que são ajustáveis manualmente, são umas verdadeiras baquetes desportivas. Aliás, podemos ver aqui que só lhes falta quase o cinto ao centro para isto ser um carro desportivo. Temos uma consola central aqui com vários acessórios em carbono, um volante com uma excelente pega, alcântara a forrar quase todo o interior e um ambiente de corridas. Atrás do volante temos ainda as patilhas de seleção da caixa de velocidades, uma caixa de 7 velocidades, que está fixa à coluna, ou seja, em curva, sabemos sempre que do lado direito podemos aumentar as velocidades e do lado esquerdo podemos reduzi-las.
Relativamente ao preço, ele começa nos 82 mil euros, sendo que com extras pode subir aos 100 mil euros, como esta versão ensaiada. É o preço a pagar por um supercarro em tamanho pequeno que se destaca de toda a concorrência. Olhamos agora para os próximos eventos do Automóvel Clube de Portugal e não só, é a agenda desta revista ACP. De 5 a 7 de maio, a Baja TT Norte de Portugal. O primeiro fim de semana de maio começa com TT. O campeonato de todo o terreno AM48 tem na Baja Norte de Portugal mais uma prova que conta também para a Taça Ibérica de todo o terreno. 10 de maio, circuito Semana ACP BPI, quinta prova. O circuito de Golfe Sénior do ACP vai ter dia 10, a quinta prova. Vai realizar-se num campo bem conhecido dos sócios e um dos mais emblemáticos da região da capital, o Lisbon Sports Club, na Serra da Carregueira, em Belas. De 11 a 14 de maio, o Vodafone Rally de Portugal. No dia 11, regressam as grandes emoções do Vodafone Rally de Portugal. O shakedown de Baltar, nesse dia, servirá para testar em condições de prova as máquinas nesta quinta prova do Mundial de Rallys. Na próxima edição daremos mais pormenores sobre a passagem do WRC pelo nosso país. É assim que fechamos esta revista ACP. Já sabe, conto consigo para a próxima semana. Até lá!